Gente, vamos fazer uns exercícios, tá? O primeiro que a gente tem aí é de sais minerais. Aí a gente pega e vai falando um pouco dos sais minerais que aparecerem. Porque a parte de sais minerais não dá para ser tão específico, embora tenha aí uma questãozinha 3 que a gente vai falar um pouco mais de uma especificidade. Mas por que não dá para ser tão específico? Porque infelizmente é decoreba, né, gente? Sal mineral é pegar o sal, a função. Acabou. 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 Né? Então é decoreba. Agora, é lógico, né, gente? Se for falar de hormônio de tireoide, bababá, quando a gente for falar de tireoide, a gente dá um aspecto mais aprofundado do sal mineral que está relacionado. Quando for falar de eritropoietina, eritropoiese, produção de hemácias, a gente vai falar mais do ferro, entendeu? Mas, em termos gerais, aqui o sal mineral é associação. Saber o sal e saber a função de cada um deles, beleza? Então, a primeira questão. Alguns minerais são essenciais para a manutenção da atividade celular, pois participam direta ou indiretamente de muitas funções celulares. Abaixo estão relacionados alguns desses minerais e a função exercida por eles. A alternativa incorreta é a letra A. O magnésio, juntamente com o ferro, faz parte da constituição da molécula de hemoglobina. Gente, nunca ouvi falar sobre isso. O ferro está na hemoglobina? O ferro está na hemoglobina. O ferro é fundamental na hemoglobina para se ligar ao oxigênio, para se ligar ao gás carbônico, para garantir o transporte de gases no organismo. Show! Agora, e o magnésio? Normalmente a gente fala só assim, ó, o magnésio, ele é um átomo importante na composição da molécula de clorofila. É a principal função do magnésio. Agora, no nosso organismo ele é importante, sabia que é? Sabia que o magnésio, ele está junto com o cálcio nos nossos ossos? É um sal mineral abundante nos ossos também, juntamente com cálcio, dando estrutura óssea. Sabia que o magnésio ele é importante tanto na estruturação do DNA quanto do RNA? Então, o magnésio, é lógico, gente, que quando você vê aqui uma aula de sais minerais, você tem uma generalização, né? Mas eu já li, cara, que existem mais de 300 funções só para o magnésio no nosso organismo. Então, é para te dar uma ideia que, cara, tem muito mais coisa do que a gente mostra aqui, né? Então, a gente apresenta sempre o magnésio atrelado à clorofila, mas saiba que tem várias funções, mas uma delas não é formar hemoglobina. Beleza? Era incorreta, né? Então marca logo a A, mas vamos ler as outras. Letra B. O iodo constitui um elemento essencial na formação da tiroxina. Gente, o que é a tiroxina? É o tetraiodotironina. Os principais hormônios da tireoide são T3, triiodotironina, e T4, tetraiodotironina ou tiroxina. Então, sem iodo, maluco, sem hormônio da tireoide. E aí, se você não produzir os hormônios da tireoide, o T3 e T4, você pode estar produzindo só a tironina, entendeu? Só a tironina, só a tironina, só a tironina. Você acaba aumentando a tireoide, e como você não inibe o hormônio tireotrófico tireoestimulante, o TSH, ele vai continuamente tentar estimular a sua tireoide, tentar estimular, fazendo com que ela cresça, que ela tenha nódulos, e é por isso que mesmo na hipofunção tireoidiana, né, mesmo no bócio endêmico ou mixedema, a tireoide cresce. Falta iodo, você produz menos T3, menos T4 e a tireoide cresce. Tá? Então, é muito importante que você entenda que o iodo tem a ver com o hormônio da tireoide, hormônios que aumentam o nosso metabolismo. Se tiver falta desses hormônios, cansaço, preguiça, soninho. E se tiver excesso, você vai ser o ligadão, o magro de ruim, que faz aquele prato. Aqui no Descomplica tem gente assim, tem não, Carlinhos? Já viu? A rapaziada do TI, né? Tem um milico aí do TI, aqui no Descomplica, que maluco, ele faz um prato, a gente almoça aqui, aquela montanha. E o cara é assim, cara, fininho. Deve ter hipertireoide, só pode ser. Entendeu? Por quê? Porque tem um metabolismo alto, tem muitos hormônios tireoidianos. Beleza? Letra C. O cálcio é necessário ao mecanismo de contração muscular e ao processo de coagulação sanguínea. A gente vai ver aqui que o cálcio, sim, é importante para a contração. O cálcio, ele vai permitir a ligação entre actina e miosina. E ainda vai ter uma função ATPásica de quebra de ATP para a actina deslizar sobre a miosina, permitindo a contração muscular. Nesse momento, você tem que saber assim, cálcio
ele forma ossos e dentes. Cálcio está no músculo, permitindo a contração. E cálcio também vai ser importante no processo de coagulação sanguínea. Agora, os detalhes de cada um desses processos a gente vai ver ao longo do ano, beleza? Letra D. O enxofre faz parte da composição de alguns aminoácidos, como a cisteína, cistina e metionina. É o tipo da coisa, né? Ai, Oda, mas eu não sabia quais são os aminoácidos enxofrados. Mas, cara, a letra A está muito errada, né? Então faz sentido que essa esteja certa. E a letra E, o sódio e o potássio estão envolvidos no mecanismo de polarização das membranas. Cara, você sabe, né? Bomba de sódio e potássio, canal de sódio, canal de potássio, são importantes transportadores de membrana no neurônio que estão envolvidos na polarização e na despolarização da membrana. Então, sódio e potássio são importantes na polarização? São. Na despolarização? São. E sem falar no sódio, né? No sódio, que aí é importante guardar, porque isso tem cara até de Enem, que a gente tem que se preocupar em comer menos sódio. A gente tem que se preocupar em ingerir menos molhos, sabe? Ketchup, mostarda, shoyu, tem um alto teor de sódio, beleza? A gente tem que evitar, aquele temperinho do macarrão instantâneo, né? Que você joga ali, cara, tem sódio pra caramba. Porque o sódio, como é o sal mineral mais abundante do meio extracelular, é o sal mineral mais abundante do plasma sanguíneo, ele aumenta a concentração do sangue, aumenta o volume de sangue circulante, puxa água, né? Aumenta o volume de sangue circulante, aumenta a pressão arterial. Todos vocês sabem, tem que estar que o sódio aumenta a pressão osmótica e no sangue vai aumentar a pressão arterial. Então, especialmente quem é hipertenso, como eu, tem que evitar uma ingestão excessiva de sódio. Beleza? Então, a melhor aí, de fato, era a letra A. Nesse momento, devem ter 598 dúvidas. Deixa eu tentar responder algumas. Manda aí, Rafa. Subir aqui. O Igor perguntou em que nível o alcoolismo influencia na obesidade. O alcoolismo? Igor? Isso. Igor, o álcool, Igor, ele pode ser utilizado para a fabricação de glicose, beleza? O álcool, ele pode entrar na via revertida da glicólise, permitindo a gliconeogênese. Então, o álcool, ele pode ser usado para gerar energia, né? Então, o álcool é muito calórico. Se você for analisar qualquer bebida alcoólica, você vai ver que o álcool, ele tem uma quantidade de calorias muito grande. E um fígado de uma pessoa que seja alcoólatra, ela pode ter dois problemas, tá? Ele pode ser um fígado cirrótico, onde as áreas lesionadas vão sendo substituídas por fibras colágenas, e aí esse fígado cirrótico, ele vai perdendo a sua função ou as suas funções. E uma outra consequência também, né, desse excesso de álcool sendo metabolizado no fígado, é uma produção excessiva de gordura no fígado. Então a pessoa normalmente acaba ficando com um fígado muito grande, tá? Tem uma hepatoesplanomegalia, um inchaço do fígado e do baço, gerando aquela barriga e o fígado gordo, que são bem típicos do alcoólatra. Beleza? Pode mandar mais. A Mariana perguntou por que o alto nível de glicose gera necrose, como no pé do diabético. Então, aí o que vai acontecer não é bem que o excesso de glicose gere a necrose. Mas pensa que esse excesso de glicose, ele vai poder fazer com que haja um problema circulatório naquele local devido a uma retenção excessiva de líquido nos interstícios desse pé. Tentar traduzir um pouco. A pessoa é hipertensa e da mesma forma que ela vai ter muita glicose no sangue, essa glicose pode acabar extravasando do plasma sanguíneo, se acumulando ali naquele meio intersticial. Isso vai gerar um pé diabético que, primeiramente, ele é inchado. Ele não está necrótico ainda, mas ele está inchado. Se você pegar diabético, você vai ver que ele tende a reter líquido nas extremidades, tá? Porque essa glicose vai reter líquido também fora do sangue, nos interstícios do tecido. A partir do momento em que essa região está inchada, ela hiperestimula os receptores nervosos daquele local. Quando você hiperestimula um receptor nervoso, ele para de mandar a mensagem para o teu cérebro. Por exemplo, se nesse momento, sabe, você está mexendo com a língua, você não está sentindo a língua mexer. Não está. Agora, é só eu falar isso e você lembrar que a língua existe, que você passa a sentir a língua mexendo e batendo no seu dentinho. Beleza?
Então, quando você está estimulando de forma contínua, você para de mandar mensagem. Então, quando você tem o pé inchado, ele para de mandar mensagem, né, para o cérebro, você para de sentir o pé, como se fosse um formigamento, sabe? Quando você perde a sensibilidade do pé. Então, o pé diabético acaba perdendo completamente a sensibilidade. Com essa perda de sensibilidade, a pessoa passa a ter lesões, não sente essas lesões, e aí quando observa, sabe, essas lesões já podem ter comprometido o tecido, e aí sim, ter necrosado, e muitas vezes aí a solução é amputação. Beleza? Pode mandar mais. A Gisileide perguntou, para quem está em dieta de emagrecimento, tomar bastante água ajuda no processo, já que aumenta o metabolismo? Cara, Giseleide, também não é assim. Senão, né, seria mole dizer, não vou fazer dieta não. Eu vou comer pizza e beber 10 litros d'água, né? Então a água, ela aumenta o metabolismo? Sim. Mas é lógico que você tem que aumentar também a demanda metabólica, Giseleide. E aí a parte que a gente sofre, né? Porque não é só beber água, você tem que aumentar a demanda metabólica. O que eu estou querendo dizer para vocês, Giseleide? Tem que malhar, né? Tem que malhar, tem que correr. Então, não é só ter a água que vai fazer, entendeu? Que essa água, ó, milagre, o metabolismo foi lá pro alto. Ela é importante, mas você também tem que aumentar a sua demanda metabólica, beleza? Deixa eu continuar, gente, fazer a 2 e a 3, tá bom? A 2, pô, a principal pegadinha da 2, eu já tinha botado aqui no quadro, por isso a gente já ganhou tempo. A 2 é: o principal componente das fibras da polpa de açaí é a celulose, um polímero de glicose que possui função estrutural na célula vegetal, como um componente importante da parede celular. Sobre esse tema, afirma-se que a celulose é um polímero natural que resulta da união entre átomos de carbono pertencente a 2 moléculas de glicose. O único problema é a ligação entre átomos de carbono, porque você viu que a ligação glicosídica não é entre átomos de carbono, é COC, beleza? E não entre átomos de carbono, beleza? Segundo, para formar fibras lineares de celulose, a polimerização da glicose se faz com eliminação de água. Para você polimerizar, por isso iam perguntar a polimerização da glicose, né? Mas é a polimerização do amido, né? A polimerização da celulose, no caso. Então, a polimerização aí sempre se faz com eliminação de água? Sim. Eu não gosto de polimerizar a glicose, mas sim polimerizar a celulose a partir da glicose, mas é feito com eliminação de água. Show! 3. A glicose é também um monômero do amido, um polímero que os vegetais usam como reserva energética. Pô, totalmente verdadeiro, beleza? Então, é 2 e 3, é letra E. Já já a gente fala mais de carboidratos, tá bom? Deixa eu só fazer a próxima questão, que ainda é de sal mineral, e aí depois a gente vai para carboidrato e vai para lipídio. Show? Então, a próxima questão. Um dos fatores determinantes da perda de cálcio dos ossos é o envelhecimento, sobretudo em mulheres. O esquema abaixo representa a regulação do cálcio no sangue humano, realizado pelas glândulas X e Y, responsáveis diretas pela produção dos hormônios A e B, respectivamente. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui nesse equilíbrio, nesse metabolismo do cálcio a partir desses 2 hormônios. Os 2 hormônios em questão são a calcitonina e o paratormônio. Show? Show. Simbora. Ah, Lotinha, eu vou fazer um lanchinho. Eu vou assistir a sua aula, Lotinha, comendo. Eu vou comer pãozinho com queijo, eu vou comer polenquinho, eu vou comer requeijão, eu vou beber um Nescauzinho. Então, quando você... Eu não bato muito bem, dá pra notar, mas tudo bem. Quando você ingere o cálcio, você vai aumentar o cálcio sanguíneo, né? Você vai aumentar a sua calcemia. Quando você aumenta a calcemia, você libera a calcitonina. Calcitonina que vai promover a fixação de cálcio nos ossos. Aumenta a fixação de cálcio nos ossos. Promove a mineralização óssea, beleza? A mineralização óssea.